Fala galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui com o Vitor. Vitor, se apresente pra galera, fala seu nome, sua idade. Já que o João falou, meu nome é Vitor, eu moro aqui em Perth, tenho 13 anos. Filhos de brasileiros? Sim. Ambos brasileiros. O Vitor foi pro Brasil quando ele tinha quantos anos? Uns 8 ou 9 anos. 8 anos, 9 anos de idade. Ele teve essa experiência de morar no Brasil por quanto tempo? 6 meses. Por 6 meses. A gente decidiu fazer esse vídeo porque é um contraste bem bacana. Uma criança de 8, 9 anos sair daqui da Austrália e ir morar no Brasil durante 6 meses. Foi uma experiência muito boa pro Vitor, né? Ele tem muitas coisas legais pra compartilhar com vocês. Coisas positivas, coisas ruins que aconteceram lá no Brasil nesse período. Tem muita gente no Brasil que se preocupa, né, em vir pra cá com filhos. Às vezes os filhos tá perto dessa faixa etária de 8, 9 anos. Bom, vamos começar falando sobre a sua viagem pro Brasil. Você foi quando você tinha 8 anos com a sua mãe, né? É. Ficou lá por 6 meses. Sim. Você estudou em qual escola lá, você lembra? Não lembro, mas foi particular. Foi uma escola particular bilíngue, né? Sua mãe me falou que Foi bilíngue. Lembrando que antes da gente gravar esse vídeo eu falei com os pais do Vitor, eles autorizaram eu mostrar o Vitor no vídeo, trazer o Vitor aqui pro canal, então tá tudo bem. Então você estudou numa escola particular, não foi numa grande cidade, né? O Vitor morou em Caraguatatuba, então não é uma grande cidade, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, algo assim. E como foi a sua experiência dentro da escola? Foi uma experiência legal com os outros alunos, dentro da sala de aula, os professores? Foi legal, várias coisas diferentes pra mim, então aprendi várias coisas novas. Também aprendi coisas de jeito diferente. A maneira de ensino no Brasil é diferente da maneira de ensino aqui? É. O que você acha da maneira do ensino no Brasil? Você acha que aqui uma criança aprende mais, consegue captar mais as informações, aprender a ter mais conhecimento? Gosto mais do jeito que ele ensina no Brasil. Era mais leve, não era tão sério que leva aqui na Austrália. Aqui você acha que é muito sério? É. Entendi. Você acha que no Brasil eles são mais descontraídos, assim? É. Tem mais flexibilidade. E também no intervalo, no Brasil, quando eu fui lá, você precisava escovar os dentes. Eu não sei se era toda escola assim. Ah, na escola que você estudou no Brasil, eles faziam você escovar o dente? Sim. Eu não sei se é toda escola no Brasil, né? Mas a Austrália não tem isso na escola. Com relação aos alunos no Brasil, o que você acha dos alunos, dos seus colegas de escola aqui e quando você fez os seus amigos lá no Brasil? Teve algum preconceito, né? Porque quando você foi, você não falava 100% português, né? É. Aqui, eles são mais igual quando tem focar na aula, né? Eles quase não focam, mas eu acho que também depende deles. Aqui? É, mas no Brasil, entrava a professora, eles conversaram com a professora, coisa assim. Então parecia que eles aprendiam mais, porque eles pareciam um amigo que estava ensinando. Eles te ensinam e falam assim, esses professores você me respeita. Que faz sentido, também entendo isso aí. Como vocês podem ver, o português do Vitor é muito bom, mas seu português era bom assim antes de você ir pro Brasil ou não? Não tanto. Pelo menos. Você acha que esse período que você ficou no Brasil de 6 meses foi o que te ajudou? Foi. A minha opinião, de todas as pessoas que eu conheço, filhos, né, de brasileiros, ou às vezes só dos pais são brasileiros, né, ou o pai ou a mãe é brasileiro, o Vitor é a pessoa que mais fala fluente português que eu conheço, de todas crianças que falam português, que nasceram aqui. Ele quase não tem sotaque, como vocês podem perceber. Tem alguma palavra que você tem dificuldade, algum assunto que você não consegue se comunicar? Não que eu lembro agora, mas tem bastante. Tem algumas palavras ainda que você tem dificuldade. O Vitor, você fala muito bem, mas as habilidades de leitura e escrita não é tão... muito difícil pra mim. É difícil, né? Consigo falar, mas não... Porque você aprendeu falando, né? Você não aprendeu... Eu não aprendi lendo. Lendo ou escrevendo. Assim, aprendi falando. Lembrando que algumas pessoas me perguntam, nossa, mas meu filho vai conseguir aprender o português? Depende muito dos pais, né, Vitor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque você tem amigos que são filhos de brasileiros e não falam português igual o seu. Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível uma criança aprender português nascendo e morando aqui? Também depende tudo no esforço da criança, né? Esforço do pai. Tinha uma época que eu falei, eu não quero mais aprender português. Eu tava com 5 anos. Olhando de volta isso, se eu não fui forçado a aprender o português, eu ia estar falando mistura dos dois. Tem muito amigo que faz isso. Não foi forçado, então ele entende, mas não fala. E quando fala que nem australiano. I quero um copo de água. Ah, sei. Eles falam com bastante sotaque. Sim, falam com muito sotaque. Então, sua opinião depende dos pais e do esforço da criança. Sim. Quando você era criança, como que a sua mãe agia quando você... Porque provavelmente teve uma época que você não queria, né, falar o português, que era mais fácil, porque sempre a criança vai querer ir pelo mais fácil, que é a primeira língua dela, que é o inglês. Então, ela quer se expressar. A criança tem muito, né, de ansiedade de querer contar algo e ela acaba optando pelo lado mais fácil, que ela sabe já as palavras, não precisa ficar forçando a mente. O que acontecia quando você fazia isso?
isso quando você era criança? Ele sempre falava, eu não entendo, ou me ignorava. Então eu precisei falar no português. Pra te forçar a falar no português. Aqui dentro da casa do Vitor, eles só falam português. O Vitor não fala inglês com os pais deles e eles só se comunicam em português. Então isso é muito importante. Às vezes, né, os pais, que dó da criança, não tá conseguindo se expressar direito e deixa ela falar inglês. Então aí acaba prejudicando no progresso dessa aprendizado, né? No Brasil, com as crianças que você estudou lá, teve bullying? Teve alguma criança que ficou te insultando por você não falar um português fluente, né, corretamente? Foi fora da escola no Brasil, mas também tinha durante a escola. Eu tinha uma vez que tava nesse camping da minha avó e a gente tava jogando esconde-esconde e eu falava com muito sotaque, então eu não conseguia falar direito. Depois esse menino falou, eu tava dando risada de mim e falou, você não fala português direito, muito triste. Aí depois acontecia na escola também, igual, pensei que toda a atenção deles estava em mim, porque eu era de outro país. Levei muito bullying. Você sofreu muito bullying na escola. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Intercâmbio Austrália, a patrocinadora oficial do canal. Eu vim pra cá, pra Austrália, com a Intercâmbio Austrália. A galera lá, conheço a Sheila, conheço a Priscila, todo mundo que trabalha lá são pessoas excelentes, profissionais. Então, se você tá no Brasil e pensa em fazer um intercâmbio, eu vou deixar aqui embaixo um link que você pode clicar, agendar videochamada pra tirar todas as suas dúvidas e aí depois você dá sequência no seu intercâmbio. Intercâmbio Austrália, pra fazer o seu intercâmbio é com eles, eu indico, fui cliente e são excelentes profissionais. Quando você foi pro Brasil, o seu português não era bom, mas o seu inglês era muito bom. E você estudou numa escola bilíngue, né? Que ensinava o inglês, né? Uma escola bilíngue e uma escola particular. Então, ou seja, era para ser um nível, né? Um ensino de inglês melhor do que uma escola pública ou qualquer outro tipo de escola, porque afinal é uma escola bilíngue. Qual que foi a sua experiência de sair daqui, né? Você também fazia inglês aqui, né? Que uma criança de 8, 9 anos também tá aprendendo. Ainda tô fazendo. Você ainda faz, né? Você tá com 13. Então é normal e você saiu daqui da escola, da sua aula de inglês daqui e foi para uma aula de inglês de lá. Qual que foi essa diferença de você chegar lá e sentar na aula de inglês e falar, cara, o que estão ensinando? Por que estão ensinando isso ainda? Ou algo assim. Foi maioria das coisas. Tava aprendendo aqui como conversar com um adulto, igual falar, oi, tudo bem, senhor, como você está, né? Mas aprender isso no inglês, né? Aqui eu tava no segundo ano. Foi lá pro segundo ano no Brasil, ainda ensinando, oi, meu nome é... Você saiu daqui e voltou pra trás no aprendizado. Depois atendi essa aula de inglês, um pouquinho mais cedo pra aprender mais. Aí depois acabei indo pra casa depois dessa aula, falei, não me leva mais. Não quero mais ir pra essa aula de inglês. Não quero mais. Porque, afinal, você não estava aprendendo nada, né? Porque, ainda falando sobre a escola, qual é a diferença entre a escola brasileira e a escola aqui na Austrália, eu digo... em questão de infraestrutura nas aulas, a infraestrutura da escola. A escola do Brasil, ela tinha várias opções de quadra. Eu vejo aqui nas escolas que tem quadra de basquete, tem quadra só de futebol, tem campo de futebol, tem... Na escola que eu fui, era bem pequena. Era um lugar pra comer, um lugar pra escovar os dentes, uma quadra de basquete com um campo de futebol na quadra, e a quadra nem era grande. Era basicamente, então essa piscina aqui atrás, aí depois tinha saída, e umas 4 ou 8 salas, né? Era uma escola bem pequena. Era bem pequena. Aí depois, a escola que eu vou aqui, tem umas 7 quadras de basquete tamanho profissional, uma um pouquinho menor, 2 campos de futebol australiano e um de futebol igual, normal. Tem 6 salas, mas as salas são o tamanho de uma casa, são gigante. Tem outras salas que são maior ainda, tem sala que é um pouquinho menor. As escolas aqui são bem grandes, às vezes eu passo assim, eu me assusto com a escola, ela às vezes é maior do que um quarteirão só da escola, assim, é uma quadra inteira só da escola, assim, é bem grande e dá pra você ver que a infraestrutura é muito grande. E com relação às aulas, no Brasil, eu estudei em escola pública, mas eu lembro que assim, as aulas que eu tinha, as matérias que eu tinha, eram bem básicas, era português, matemática, geografia, ciência, educação física, essas coisas. Sim. Aqui eu sei que as coisas são bem diferentes com relação a isso. Muito diferente. É a diferença que você pode contar pra quem tá assistindo? Eles colocam você em nível avançado, no meio e baixo. O avançado aprende coisas do ano que vem, também com as coisas desse ano. Aí depois o resto você aprende que você precisa aprender para aquele ano. Então tem assim para todas as aulas. Aí depois também tem aula de fotografia, tem de
dança, tem de música, tem várias coisas tipo assim. Tem culinária, né? Tem culinária. E a aula de culinária Tem não corte e costura. É a aula de costura, né, que você falou que você fez. A aula de culinária, só pra vocês terem uma ideia, não é uma aula sentado numa mesa, com uma cadeira, né, e anotando coisa da lousa. Não, corta o arroz, coloca arroz, não é assim, não, né? eles ensinam igual como usar Você faca. tem uma cozinha, né? A sala de aula é uma cozinha, não é isso? É, basicamente, a sala de aula é a cozinha. Tem igual uma cozinha aqui, uma cozinha aqui, uma cozinha aqui. Tem fogão, panela, você pega mesmo e faz a comida, né? Sim. Isso é bem bacana. Tem marcenaria também, né? Sim, tem uma sala, tem 2 salas na minha escola, por isso, gigante. Que te ensina a usar ferramentas, Tem tecnologia essas coisas, né? também. Tecnologia, o que mais? Teatro. Agora falando sobre os seus sentimentos, né, de como foi essa viagem. Você gostou de ter feito essa viagem? Você acha que ela foi fundamental pro seu aprendizado no português? Foi, muito. Com certeza, né? Com certeza, senão ia estar com muito sotaque. Você faria de novo essa viagem? Se você pudesse voltar lá atrás, quando você tinha uns 8 anos e puder decidir, né? Porque quem decidiu por você foi seus pais, mas se você pudesse decidir, eu vou pro Brasil ou não vou ficar esses meses, você iria ou não? Depende de quanto tempo. Você acha que 6 meses foi muito? Foi muito tempo. Chega um mês já tô com vontade de voltar. Porque tenho igual muitos amigos aqui, eu cresci aqui, então... É mais confortável aqui, né? É. Com relação, agora, não falando sobre escola, mas falando sobre país, o país Brasil e o país Austrália. Qual que é a maior diferença que você vê entre o Brasil e a Austrália? Assim, o seu choque de realidade de sair da Austrália e ir pro Brasil e falar, nossa, aqui, por que isso acontece aqui? Ou... Segurança. A segurança. É. Você me contou uma vez um episódio, né? É. Você poderia contar esse episódio pra quem tá assistindo? Tinha uma vez, eu tava com esses tênis bem caros no Brasil e não tão caro na Austrália. Eram $150, que é uns R$500. Eu tava indo pra Caraguá de ônibus, né, da casa da minha avó. Antes que a gente entrou no ônibus, minha mãe falou pra mim, se alguém falar pra você dar o tênis, você dá o tênis. Não é que nem a Austrália. Aqui você tem a chance de eles te matarem. Igual aqui, parece que eles têm medo de te roubar. Não sei se isso faz sentido. Então isso é a diferença. Você teve esse choque, né? Porque daí foi... Quando a sua mãe falou isso pra você, você falou, nossa, peraí, aqui as coisas são diferentes mesmo, né? É. Se alguém pode roubar o meu tênis, qual que foi o sentido de roubar um tênis? Então. Né? Então, eu acho que realmente a segurança no Brasil e na Austrália é o que você acha que é a maior diferença entre o Brasil e a Austrália é a segurança? Isso... E também, no Brasil tem cheio de buraco na rua, né? Aqui, quando tem um buraco, eles tentam arrumar o mais rápido possível. Igual tinha um buraco uma vez na rua, eles arrumaram o dia depois. Sua mãe fala que você falou por que tinha cachorro na rua lá, né? É! Aqui não tem cachorro na rua. Aqui quase não tem. Não existe cachorro de rua aqui. Aqui não existe, aqui quase não tem. Ah, não tem? Eu nunca vi um. Eu vi uns 2 só. Ah, você viu uns 2? Faz 1 ano e meio que eu tô aqui, eu não consegui ver nenhum ainda. Às vezes eu vi porque escapou, mas aí o dono depois pega. É. Toda vez que vai ter um evento na escola, qualquer escola, você tem que falar obrigado pelos donos da terra, que aqui em Perth ia ser o Whadjuk Noongar, as pessoas de Whadjuk Noongar, que é o aborígene da Austrália dessa parte. Tem mais que 500. Então a gente tem que falar obrigado pela essa terra e desculpa pra pegar de vocês com força. Ah, entendi. Então a gente tem que falar assim. Aqui na Austrália é um pouco diferente do Brasil, porque a colonização foi recente, né, teoricamente. Teoricamente. No Brasil, são mais de 500 anos atrás que os portugueses chegaram no Brasil. Aqui foi em 1701. 1701? No Brasil foi em 1500, então olha a diferença. Aqui foi muito tempo depois. A Austrália virou o país Austrália em 1901. 1901? Uhum. Em 1901, cara, quase 400 anos depois que a Austrália virou Austrália. É. Que doideira isso. Aqui na Austrália tem é bem bacana essa parte de uniformes aqui na Austrália, né? Como que você pode contar? Conta quando você foi, o que você tinha que usar lá no Brasil e aqui o que você tem que usar na Austrália, o que é obrigatório. No Brasil, eram uns shorts com o nome da escola e uma camisa só. Só isso. Eu estudei, isso é numa escola privada, né? Lembrando, eu estudei numa escola pública e só tinha camiseta. Pode ser qualquer tênis, qualquer meia. Pois aqui na Austrália é uma camisa da escola, os shorts da escola, chapéu da escola e um tênis tem que ser uma cor específica. E a meia também. Mas isso é uma escola pública na Austrália. E eu estou nas duas. Depois, uma privada tem que ser... Que é que você tá agora, né? Tem que ter meia da escola. Tem 2 uniformes. Tem de esporte, social. E tem o social separado pro inverno. Que tem gravato,
gravata. Então são 3. Na escola pública foi isso que você acabou de falar. E agora nessa que você tá falando, que é a escola particular, 3. são 3 kits, né, teoricamente. Formal inverno, formal verão e esporte. O formal é short de inverno. Inverno é calça, gravata, paletó, sapato mesmo e uma meia específica. Aqui, depois do verão, é a camisa, os shorts, sapato e a meia específica. Aí depois do esporte é chapéu, camisa polo, shorts, tênis, pra mim é tênis branco e não pode ser um tênis igual de se vestir igual tênis da Nike. Tem que ser tênis da Nike de correr, uma coisa assim, ou de basquete, ou futebol. Tem que ser assim. Não pode ser aqueles lá com sola duro. Então tem esses 3 uniformes. E é até legal porque são várias escolas. Então quando você chega numa estação, você vê várias crianças diferentes, com uniformes diferentes, mas todo de gravata, todo formalzinho. Parece que, como a gente fala, né, brincando no Brasil, parece que tá indo pra igreja, bem bonitinho assim, usando paletó, gravata. Eu acho isso muito bacana. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Falamos aqui lembrando, né, o Vitor tem 13 anos hoje, mas foi pro Brasil quando tinha 8 anos. Eu sei que muitas pessoas já recebi muita mensagem de pais no Brasil preocupado com relação ao filho, se tiver um filho aqui, né, será que meu filho vai conseguir falar português, né, para conseguir falar com os avós ou algo assim? Ou o filho que tá no Brasil, né, será que ele vai conseguir vir aqui e vai conseguir se adaptar no inglês? O Vitor se adaptou quando você foi para lá, né, então é praticamente a mesma coisa, só que ele foi para aprender o português lá. E qual que é a sua mensagem para esses pais que esse vídeo é basicamente, né, para falar com esses pais que estão no Brasil? Qual que é a sua mensagem com relação a eles, para esclarecer essa dúvida deles com relação aos filhos? Força eles para falar inglês, igual se eles tentem um pouco em casa, igual tem um dia que fala inglês, um dia que fala português, que ajuda. Eu tinha uma amiga que veio os pais eram da Venezuela, ela nasceu no Brasil e veio para a Austrália. Agora eu só falo com os pais no inglês para conseguir praticar. Mas quando precisava falar no português ou espanhol. Mas ela veio pra cá? Ano passado. Então ela tá falando inglês, porque ela precisa aprender o inglês. Sim. Então nesse caso, então sempre forçar a criança a falar a língua que ela precisa aprender. Se ela nascer aqui, forçar ela a falar o português. Se ela vier pra cá, fazer ela falar só em inglês dentro de casa. Então esse esforço, essa cobrança nos filhos é muito importante, né? Porque a criança sempre vai querer ir pro lado mais fácil, né? Então essa é a sua última mensagem pros pais no Brasil. Bom, então esse foi mais um vídeo pro canal. Espero ter ajudado vocês, pais que estão aí no Brasil, né? Que têm filhos ou vai ter filhos aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com os pais aí que pensam em sair do Brasil.